Hoje eu quero falar com você sobre a autossabotagem e hoje nós vamos entender o que é isso. O que muitas vezes acontece quando você está diante de uma decisão ou diante de um desafio aonde você trava, aonde você não consegue tomar aquela decisão e você começa a criar novas situações, você começa a dar desculpa, mas na verdade isso não é falta de vontade, ou seja, isso não é preguiça, não é desorganização e também não é mania. Mas isso é uma autossabotagem, ou seja, é um mecanismo do subconsciente que está ativado para fazer você não tomar aquela decisão. E isso é inconsciente e às vezes você não percebe. E aqui eu quero te trazer uma clareza, uma percepção por que você se sabota bem naquela hora que você precisava tomar uma decisão. Às vezes você sente medo, você se sente incapaz, você se sente inseguro e não sabe o porquê. Por trás dessa autossabotagem existe um mecanismo de defesa, ou seja, você não vive o que quer, você vive o que foi programado para viver. Então, quando você começar a entender que a autossabotagem é uma programação que foi instalada no seu cérebro, você vai começar a ter percepção por que você dá desculpa diante de situações que você deveria tomar uma decisão e você fica procrastinando, ou seja, prolongando uma decisão que você deveria tomar há muito tempo. Isso não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, é você entender. O que está por trás disso é uma programação que todas as vezes que você entra num momento ou numa situação de um novo desafio, essa autossabotagem, ela vai saltar e ela vai criar situações para você não tomar essa decisão. E você vai entender aqui que isso faz parte do seu inconsciente. A autossabotagem é um mecanismo de autoproteção criado pelo seu subconsciente para fazer você evitar dor emocional. Ou seja, tudo aquilo que foi programado no seu subconsciente é para fazer você evitar as dores. Ou seja, se lá na infância você sofreu dores emocionais como humilhação, rejeição, e isso não foi ressignificado na vida adulta, quando você está diante de um novo desafio, essas crenças ela vai saltar. Como que ela salta? Como um mecanismo de proteção, ou seja, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir incapaz e a autossabotagem ela só é um mecanismo de defesa para você não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, por isso que ela não avança, porque se eu avançar, se eu arriscar, isso vai me machucar, porque lá na infância eu fui humilhado, eu fui rejeitado quando eu expus ou quando eu apresentei algo, quando eu estava diante de pessoas para apresentar um trabalho na escola ou diante da família quando você foi falar algo e você se sentiu rejeitado, as pessoas riram de você porque você errou. De alguma forma, você criou um mecanismo de defesa para não fazer aquilo que precisa ser feito. E quando você está na vida adulta e quando você vai, por exemplo, falar em público, quando você está diante de algumas pessoas que você vai explicar algo, se você não resolveu essa crença, ela vai saltar e você vai ter a mesma sensação que você teve lá no passado quando você era criança, aquela sensação de medo, de ansiedade, aquela sensação de pavor. Eu não posso falar porque senão as pessoas vão me humilhar, as pessoas vão zombar da minha cara, as pessoas vão rir de mim. Então o seu subconsciente ele foi programado para te proteger dessa situação de humilhação, dessa dor emocional, porque essa dor para você é um incômodo. Essa dor vai fazer que você fique no confortável, você fica numa zona de segurança. Então, todas as vezes que você vai tomar uma decisão, que você vai sair dessa zona de conforto, que você vai sair deste lugar de procrastinação, essas crenças, ou seja, esses mecanismos de defesa, como ansiedade, como incapacidade, insegurança, medo, ele vai saltar. Mas quando você começa a ter a percepção que as desculpas que você dá, que é a procrastinação, que está por trás de uma autossabotagem, você vai começar a ter a percepção
percepção que isso nada mais é que uma programação que está rodando no meu cérebro. Então eu preciso ressignificar. Qual que é o primeiro passo para você começar a entender isso? Você precisa identificar as crenças, ressignificar essas crenças e entrar numa repetição progressiva. Ou seja, você precisa desapegar daquela velha experiência e começar a criar novas experiências. Através dessa nova experiência, você vai criando novas crenças fortalecedoras. Por quê? Por causa da repetição. Então você ressignifica aquela crença que um dia ela te travava. Hoje você aprendeu através da percepção, da ressignificação e da repetição progressiva que você pode mudar isso. Se você quer entrar a fundo nesse assunto, nós temos um curso que se chama Reprograme-se. É esse curso que está aparecendo aqui com o QR Code. Se você se identifica que você precisa ir para um próximo nível, precisa passar por uma transformação, ou seja, você não aguenta mais a viver uma repetição dos mesmos resultados, ou seja, você faz coisas diferentes, mas tem os mesmos resultados. Passa ano e entra ano, você está ganhando o mesmo salário, você sempre está relacionando com as mesmas pessoas, você está sempre no mesmo ambiente e você tem os mesmos resultados, mas você continua vivendo uma frustração. Uma frustração porque você sabe que você pode e que você é capaz, mas você não consegue romper. E dentro do Reprograme-se, você vai entender e descobrir através de uma ativação real que você pode viver tudo aquilo que você deseja viver. Através de um método, através de uma prática, onde nós vamos te ensinar o passo a passo para você transformar a sua vida. Dentro desse método, você vai entender como você vai ressignificar essas crenças e também como você vai desapegar para você criar novas crenças fortalecedoras através da repetição progressiva. E além dessas 3 aulas, você vai ter mais 2 aulas de bônus, onde eu vou falar sobre propósito, identidade e governo, onde você vai entender quem é você e para que você está nesta terra. E também a minha esposa, ela vai trazer uma aula que é bônus sobre paradigmas. Independente da área que você precisa essa mudança, seja na área financeira, na área familiar, na área de relacionamento, na área profissional, qualquer área que você precisa de uma mudança, esse método ele é aplicável em qualquer área que você precisa, porque não é uma formação com base em um aspecto, ou seja, mas é uma formação de transformação. Quando você muda a sua programação mental, tudo muda na sua vida. Porque o que controla a sua vida não é o que você quer, mas é o que você foi programado. Ou seja, o que foi programado, às vezes o ambiente em que você viveu de humilhação, de escassez, de rejeição, é apenas um reflexo que você está vivendo hoje. Mas eu tenho uma boa notícia, isso pode ser mudado através de um entendimento, através de uma percepção e através da ressignificação. E esse curso, ele oferece tudo isso para você. Eu quero trazer um exemplo agora para você daquilo que a gente trabalha dentro do Reprograme-se, ou seja, é um pilar. Esse pilar é sobre crenças limitantes profundas. O que é essas crenças limitantes profundas que faz parte da autossabotagem? Eu não sou bom o bastante, eu não sou capaz, eu não nasci para isso, eu não mereço, eu sou fracassado, eu sou rejeitado. Ou seja, todas essas frases e afirmações você recebeu lá na infância. E essas frases, essas afirmações, ela vai moldando e programando o seu cérebro. Essas crenças foram formadas lá na infância, através dos seus pais, dos professores ou através de uma figura de autoridade. E também através dos fracassos repetidos que isso foi acontecendo na sua vida. Então, o seu subconsciente, ele faz de tudo para afirmar o que acredita ser verdade, mesmo que isso seja ruim. Ou seja, mesmo que seja uma humilhação, uma rejeição, o seu subconsciente ele foi programado para te proteger, porque esse lugar é seguro para você. Então, o seu subconsciente sempre vai proteger aquilo que é semelhante. Ou seja, se na vida adulta você vai passar ou vai enfrentar algum tipo de humilhação, rejeição, ele te protege, trazendo o quê? Trazendo esses mecanismos de defesa que é a autossabotagem. E se você não perceber isso, você vai achar que isso é normal, mas na verdade é uma programação que está rodando no seu subconsciente.
Por isso que esse método, se você está passando por tudo isso, ou se você sente que você está travado, esse método é para você. Então aproveita essa oportunidade para entrar dentro do Reprogrames e eu tenho certeza que a sua vida será transformada.